Beleza? Prometo aos irmãos ser breve, serei sucinto. É uma palavra prática, simples, objetiva, uma palavra muito conhecida. Porém, tenho certeza que Deus vai falar conosco por meio de sua palavra. Muito me alegrei ao poder ser privilegiado, obrigado pastor Flávio, com esta responsabilidade. E enquanto nós cantávamos a canção, eu pude ser tocado por Deus a fazer uma retrospectiva da minha história. E é importante nós fazermos isto, sabe, trazer à nossa memória o que foi que Deus fez sobre a nossa vida. Eu me via ali orando, adorando a Deus, e Deus me levava há mais de 15 anos atrás, quando eu andava perambulando pelas ruas do bairro do São Gonçalo, sem rumo, sem destino, sem a presença, sem o auxílio daquele que hoje governa e guia os meus passos. Sabe o que é isso? É graça, é bondade de Deus que nos alcança todos os dias. Por isso, nunca se atreva a olhar para a tua história hoje e pensar por algum momento, por algum instante, em recuar, em voltar atrás, em deixar de fazer aquilo que Deus te confiou. Nós não podemos ser tão covardes ao ponto de fazermos isso. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Porque a presença de Deus está sobre a nossa vida hoje. É por isso que você está aqui. É por isso que o nosso coração ele se alegra mesmo em momentos de adversidade. É por isso que você não desistiu. É por isso que você continuou lutando por tua vida, por tua casa, por tua família e pelos teus. Então não desista, meu irmão. Vai à frente. Continua. A palavra de Deus que eu queria compartilhar com os irmãos, eu vou ler um verso, ou melhor, 2 versos do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, do verso 1, capítulo 7, perdão, verso 1 e 2. E depois outro texto lá no segundo livro do profeta Samuel, também, do capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 15. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração ao longo dessa mensagem. 1 Samuel capítulo 7, do verso 1 e verso 2. Se os irmãos puderem colocar o celular no mudo, modo avião, desligar. Tá bom, queridos? Só para nós utilizarmos o tempo que nós temos para poder compartilhar dessa palavra, que é uma porção maravilhosa para nós nessa noite de hoje. 1 Samuel capítulo 7, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Olha o que diz o texto. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Guarde bem isso, a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Amém, queridos? Grave bem estes 2 versos. E agora nós vamos para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 15. Amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 1 ao 15. Dizendo assim: E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô, ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira e de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois tropeçavam, ou os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por sua imprudência, ou irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou,
porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu a Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis retirar-se para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo levavam Davi e todo o Israel a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. E você diz amém. Graças a Deus por essa palavra. Meus irmãos, o primeiro livro do profeta Samuel, a primeira leitura que nós fizemos, que foi do capítulo de número 7, verso 1 e 2. Conhecidíssima história. Uma tarefa talvez não muito fácil, mas se eu fosse tentar resumir o primeiro livro do profeta Samuel, eu já falei isso em algumas outras ocasiões, mas eu poderia resumir simplesmente com uma palavra, e a palavra seria mudança. Porque quando nós olhamos para o capítulo de número 1 do profeta Samuel, nós vemos Deus mudando a história da vida de uma mulher que até então era estéril. Uma improvável, pastor. Ana era estéril, não podia gerar filhos, e conhecemos a história, mas o que me chama mais atenção é que Deus usa o ventre de uma mulher estéril para dar continuidade ao ministério profético por meio da vida do profeta Samuel. Uma mulher que não poderia gerar filhos, agora ela tem 3 filhos e 2 filhas. Capítulo de número 3 do livro do profeta Samuel, Deus muda a casa sacerdotal. Nós conhecemos e sabemos que quem ordenava o sacerdócio naquele tempo era o sacerdote Eli. Mas sabemos que ele não estava honrando ao Senhor, já estava em idade avançada, e os seus filhos eram prevaricadores, prostitutos, desonravam a Deus. Por isso Deus tira a casa sacerdotal da casa de Eli e passa a casa de Samuel este ofício. Deus muda também a dispensação, porque até então Deus ele usava homens como juízes para liderar o seu povo e para conduzir o povo ao centro de sua vontade. Todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus levantava alguém para correção, para corrigir o povo, para trazer o povo novamente até o Senhor. E a partir desse momento Deus vai instituir profetas para falar com a sua nação ou com o seu povo. Outra mudança que nós vemos é a transição da teocracia para a monarquia, onde Deus, ele anteriormente, era ele quem liderava o povo, era ele quem ditava as regras ao povo através dos homens que ele levantava, como já falamos acerca dos juízes. Só que eles rejeitam isso, então passa-se também essa transição da teocracia para a monarquia. E talvez uma das mudanças mais significantes ou significativas que nós encontramos dentro do primeiro livro do profeta Samuel é o capítulo de número 16, quando Deus muda a casa real, quando Deus tira o trono de Saul e passa para a casa de Davi. Todos nós conhecemos a história e conhecemos a maneira como Deus fez isso. Quando nós chegamos no capítulo de número 7, quando nós fizemos a leitura, e é muito importante nós entendermos isso, nós falamos acerca, vou ler o verso de número 1 só para recapitular na sua memória. Vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor. É importante nós entendermos do que se trata, o que nós estamos falando para introduzirmos dentro dessa mensagem. Anteriormente, Deus ele vai falar com Moisés lá no Êxodo capítulo de número 37, verso de número 1. E Deus vai dar algumas ordenanças a Moisés. E uma delas é para que fosse construída a arca do Senhor, onde seria a representação, o símbolo da presença de Deus para toda a nação de Israel. Deus vai levantar o nome de Bezalel, que foi um dos construtores, aqueles que construíram a arca. E Deus ele vai dizer exatamente as medidas, a forma como ele queria que a arca fosse construída. Com madeira de acácia, que até então era uma madeira muito nobre, uma madeira que dificilmente os cupins conseguiriam acabar ou destruir ela. Era uma madeira resistente, uma madeira nobre. E conhecemos, e Deus dá toda a estrutura da arca, todas as medidas, todos os parâmetros a serem seguidos. Após ele terminar essa construção, ele a cobre com ouro puro.
Só para os irmãos entenderem, a tampa do propiciatório, que é a tampa que cobria a arca, ela tinha aproximadamente 32 quilos de ouro puro sobre a sua superfície, sobre a tampa da arca do Senhor. Mas o que eu quero tratar, falando acerca disso, é que o símbolo da presença de Deus, naquele momento, naquela ocasião, era representada pela arca, a qual o próprio Deus havia dado aos homens para que fosse construída. E hoje nós temos essa dificuldade. Foi falado disso até mesmo na escola bíblica, acerca da dificuldade que o homem tem de adorar, às vezes, adorar um Deus que ele não, de forma palpável, você pode sentir o agir dele sobre a tua vida, como aqui, na maioria, eu tenho certeza que Deus fez coisas extraordinárias sobre a vida de cada um dos irmãos. Senão você não sairia dessa casa no dia de terça-feira, você estaria em qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Por que você está aqui? Porque a presença de Deus, ela te atrai, ela te resgatou, ela te alcançou e ela continua se movendo em você. E é por isso que você ama estar na casa e na presença de Deus. Então a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca do concerto, ela era o símbolo da presença de Deus, o maior símbolo da presença de Deus para aqueles dias. E algo interessante que nós precisamos entender, que nos tempos de Moisés havia-se o tabernáculo. E algo interessante para nós entendermos, os irmãos sabem o que é o tabernáculo? Levanta a sua mão, se você souber. Alguns. Só então para nós, solta um vídeo para nós podermos entender melhor isso, só para os irmãos entenderem, ou talvez para recapitular, talvez você saiba e você não se lembre, mas o tabernáculo é exatamente isso que vai passar aqui. O tabernáculo é mais ou menos uma alusão daquilo que era o tabernáculo. Nós entrasse, nós tínhamos 3 compartimentos. O primeiro é onde ficava o altar do sacrifício, onde eram oferecidos sacrifícios. O sacerdote oferecia ali sacrifícios pelo povo. Logo após tinha um outro utensílio que era a pia, onde era a pia do lavatório, onde o sacerdote ele se lavava antes de entrar no segundo compartimento do tabernáculo. Quando ele entrava no segundo compartimento, ele saía do pátio e entrava no segundo compartimento, que era conhecido como lugar santo. Do lado esquerdo nós vemos a menorá, ou esse candelabro com 7 pontas. Do lado direito nós temos a mesa com os pães da preposição, com 12 pães, simbolizando as 12 tribos da nação de Israel. E logo ao meio, à frente, antes do terceiro compartimento, nós temos a pia de bronze, ou melhor, o altar do incenso. E o terceiro compartimento, que era onde era conhecido como lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, era onde era colocada a arca da aliança, a arca do Senhor. A presença de Deus ali representada através desse artefato. Então, para nós entendermos melhor, tá bom, queridos, obrigado. É só para nós termos um entendimento, até porque o que eu quero tratar não é tanto acerca disso. Então, tinha-se o pátio, onde ficava o altar do holocausto e a pia de bronze. O segundo lugar, nós falamos, onde ficava a menorá ou o candelabro. Do lado direito ficava a mesa com os pães da preposição, com 12 pães, simbolizando e representando as 12 tribos de Israel. E logo mais à frente ficava exatamente o altar do incenso. E no terceiro compartimento, onde ficava a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Senhor, era conhecido como lugar santo ou lugar santíssimo. E o mais interessante é que nos dias do sacerdote Eli, a arca da aliança, representando a presença de Deus, ela estava sobre o poderio, ela estava com os israelitas. E naquele tempo, o sacerdote ele era, como posso dizer, um dos guardiões daquela arca. Ele que tinha o ofício, ele que deveria guardar, salvaguardar a arca, proteger a arca. Só que naqueles dias eu entendo e aprendo, olhando pelos textos e conhecendo um pouco da história do sacerdote Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 4, do primeiro livro do profeta Samuel, que em uma certa ocasião, em uma batalha contra os inimigos da nação de Israel, Ofni e Finéias, como já havia dito, homens prostitutos, homens irreverentes, homens que não valorizavam a presença de Deus, pastor Flávio, homens que não tinham amor pela presença de Deus. Eles olhavam talvez para aquele artefato, para a arca da aliança, para a arca do concerto, como se talvez fosse um amuleto de sorte, um símbolo apenas de algo que traria sorte para eles. Sabe o que eles fazem? A Bíblia diz que eles estão na batalha, eles estão perdendo a batalha. Eles pegam a arca da aliança, eles levam para o campo de batalha, com o entendimento seguinte: se nós levarmos a arca da aliança, a presença de Deus conosco, nós iremos vencer as batalhas. Era esse o entendimento que eles tinham. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles levam a arca para o campo de batalha, eles perdem a batalha. Só isso não. Além deles perderem a batalha, a Bíblia diz que eles são mortos. Perderam as suas próprias vidas.
Só isso? Não. A Bíblia diz que a notícia chegou dentro da casa de Eli, o pai deles. E qual foi a notícia? Olha ali, seus filhos morreram no campo de batalha. Só isso? Não. A arca da aliança também foi tomada, foi levada. Só isso? Não. A mulher de um dos filhos de Eli, quando recebe a notícia, ela estava grávida. Sabe o que acontece? O pai de Eli, o pai dos meninos, Ofni e Finéias, morre, cai da cadeira, para trás, quebra o pescoço, morte terrível, morre. A sua nora fica sabendo a notícia, estava grávida, dá à luz, morre também. Só que antes de morrer, ela ao ver seu filho, ela dá um nome ao menino, dizendo que ele se vai chamar Ícabo, que quer dizer, e foi-se a glória de Israel. E acabou mesmo, irmão. Acabou para ela, acabou para o marido dela. Por quê? Porque é isso que acontece, irmãos, todas as vezes que nós não valorizamos a presença de Deus. É um nome engraçado mesmo, pode rir. E acabou. E foi-se a glória de Israel. Olha que coisa terrível, irmãos. Perderam a batalha, perderam as vidas, perderam a arca da aliança. O pai morre, a mulher morre, a criança nasce, recebe esse nome terrível. Tudo porque não valorizavam e não valorizaram a presença de Deus. Porque eles acharam que era apenas um amuleto. Entende, irmãos? Eu posso ser amigo do pastor Flávio. Eu posso ter um pai pastor. O meu pai pode ser um bispo, um arcebispo, um tríspo, um querubim. Mas se eu não tiver comprometimento com a presença de Deus, se eu não tiver envolvimento com a presença de Deus, se eu não tiver amor pela presença de Deus, isso não vai me isentar de viver situações terríveis aqui nessa terra. Por quê? Porque a presença de Deus é aquilo que motiva a nossa vida. É o que motiva você estar aqui nesta noite. Eles, talvez o pastor Adevair, eles imaginaram que se eles simplesmente levassem a presença, a arca da aliança para o campo de batalha, eles iam estar tranquilos. Eles iam ficar sentados lá, tomando Coca-Cola e comendo pipoca, e Deus ia fazer tudo por eles. Não, meu irmão. Tiveram morte trágica. Por quê? Porque não valorizaram a presença de Deus. Os filisteus tomam a arca, levam a arca para o número 7, para a terra dos filisteus. Capítulo de número 7, qual nós lemos. Primeiro ela vai para uma cidade chamada Asdod, que era onde ficava o templo de Dagon. Embora sendo colocada a aliança, ela na casa dos filisteus. No dia seguinte, quando eles vão dar o que tinha acontecido, a Bíblia diz que Deus Dagon, a imagem, a estátua estava diante da arca em sinal de reverência, em sinal de adoração. Isso eu acho interessante e tremendo. É em sinal de rendição. Não só está com agora o seu tronco cortado, as suas mãos cortadas e o limiar da arca, de frente da arca. E naquele tempo havia sim um sinal de rendição. Quando um exército adversário, em sinal de rendição, ele se prostrava diante dos seus na frente, se rendendo. Eu não posso como exército de vocês, eu me rendo ao exército de vocês. É exatamente isso que a imagem está dizendo ali. E eles entenderam o que estava acontecendo. Ela vai para a cidade de Ecrom. E lá na cidade de Ecrom, eles foram feridos com tumores. A Bíblia vai dizer hemorroidas, algo terrível. E a Bíblia diz que o clamor da cidade subiu até o céu. Por quê? Porque são feridos, aqueles que não foram feridos com tumores malignos nas regiões íntimas, eles foram mortos. Então a arca de Deus, a presença de Deus estava causando terror. Na terra dos adversários, na terra dos filisteus. Ele vai agora para a cidade chamada Bet-Semes. E lá alguns homens, alguns amostradinhos, eles vão olhar para dentro da arca, meu irmão. Sabe o que é isso? A Bíblia vai dizer lá no livro de Levítico que eles não poderiam jamais fazer isso. A Bíblia diz que 50.070 homens eles morrem porque simplesmente quiseram olhar o que tinha dentro da arca. Era só ler a Bíblia, está escrito lá. Lá está a vara de Arão que floresceu, o maná e a tábua com os 10 mandamentos. Mas eles quiseram ver o que tinham lá dentro. Os engraçadinhos, eles foram feridos, eles também foram mortos. E começou a olhar e percebo que a presença de Deus, ela foi reservada exclusivamente para o povo de Deus. Por quê? Porque somente o povo de Deus entende e valoriza a presença de Deus. Quem não entende, quem não conhece Deus, irmãos, acha que você, que eu, que nós somos loucos, malucos. Para que esse negócio de terça, de quinta, de domingo, de ficar fazendo campanha, de ficar fazendo vigília, de ficar se abstendo de comer o que quer, de ficar fazendo jejum? Para que isso? Não precisa de tudo isso. É porque eles não conhecem o que nós conhecemos.
Eles não têm a comunhão que nós temos. Eles não têm o entendimento de Deus que hoje eu e você nós temos. É por isso que para as pessoas que não têm o entendimento de quem é Deus, tudo isso é loucura, tudo isso não é válido, tudo isso é perca de tempo. Mas para mim e para você que somos salvos, entendemos que é o poder de Deus, para isso nós é uma honra, um privilégio, é uma satisfação, uma alegria imensa de poder estar na casa de Deus, de poder estar ministrando a palavra de Deus. Alguém que um dia, irmãos, estava na sarjeta, alguém que um dia estava, sabe, desacreditado na sociedade, alguém que um dia não valia sequer R$ 1. E hoje eu estou ministrando a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É a presença de Deus que muda a vida do ser humano. É a presença de Deus que transforma a nossa história. E no capítulo de número 7, a qual nós fizemos a leitura no verso de número 1, depois de todo esse fato, a presença, a Arca da Aliança, ela começa a causar terrores. Eles não querem mais a Arca da Aliança na terra deles. Eles querem fazer o que? Eles despedem ela. E no capítulo 7, a Bíblia vai dizer que eles chegaram, a Arca chegou até Kiriat Jearim, alguns homens, e levaram a Arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para que cuidasse daquela arca. E a Bíblia diz no verso 2 que ficaram tantos dias na casa dele que passaram-se 20 anos. E isso aqui parece até que seja algo sem muito sentido, mas faz toda a diferença. Porque quando nós vemos o verso 1 e verso 2 e a continuidade do texto, nós não vemos um sinal de algo extraordinário que Deus fez na casa de Abinadab. Muito pelo contrário, quando nós vamos lá para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, quando nós começamos a fazer a leitura dos versos seguintes, nós vemos que os filhos dele, eles tiveram um cenário trágico também. E sabe o que eu aprendo aqui? A olhar para esse texto, somente o verso 1 e o verso 2, é que nos nossos dias não tem sido diferente. Existem também nos nossos dias de hoje, talvez aqui não, mas por aí existem igrejas que têm esse mesmo comportamento, já valorizam mais o culto a Deus, já não a presença de Deus talvez como deveria ser valorizada, já não apreciam a presença de Deus. Tanto fez estar no culto, tanto faz como tanto fez estar na presença de Deus. Estar no culto, lá para ele depois, explicações da igreja de Abril. Passou 20 arcas, a presença de Deus da extraordinária, moço. Isso é triste. Isso é dizer que nação, o povo de Israel, começa a olhar para as nações vizinhas, isso que acontece, a chamação deles, as nações tinham reis. E sabe que eu fico triste, irmãos, que nosso igreja está olhando para o mundo, querendo que o mundo se adeque aos da igreja. Está querendo trazer o mundo para a igreja, sabe de que forma? Utilizando ele, fazendo as mesmas, fazendo lá fora, dentro das igrejas. Isso vai fora contra os princípios e os mandamentos bíblicos. E Deus vai exatamente o povo e conhecemos os textos e sabemos que Saul, ele foi muito feliz. A nação de Israel já tem por quê? Porque ele foi. Samuel foi aquele que ungiu o rei Saul. E sabe o que mais chama a atenção? Porque o mesmo profeta Saul, o mesmo profeta sobre a cabeça de Saul, também o azeite sobre a cabeça de Davi. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: por que foi o mesmo? Tenho certeza que foi o azeite da melhor qualidade, não foi o óleo de soja que nós usamos, não. Mas por que isso foi tão diferente? Ele vai se sobressair diante de toda uma sociedade falida e corrompida sem a presença dele. Saul, ele tinha tudo para ser o melhor rei. No tempo já tinha a mesa com os pães da preposição, tinha o altar do incenso, tinha um candelabro, só que não faltava. Sabe o que eu aprendi? Olho para isso, o altar do holocausto. Quando nós olhamos realmente para o altar do incenso, que ficava no segundo compartimento, após o pátio, fala de oração. O incenso fala de ofertar a Deus através da nossa... E olhe para os dias do reinado de Saul, que no tempo do rei Saul tinha louvor, tinha até adoração, só que não tinha a presença de Deus. Imagine, pastor Flávio, estar num culto, adorando a Deus, louvando
a Ele, engrandecendo a Ele, ministrando a palavra dEle, e no final de tudo a presença dEle não vem, o poder de Deus não desce, a graça dEle não nos envolve. Seria um culto terrível, irmão, não faria nenhum sentido estarmos aqui se nós estivéssemos fazendo tudo isso sem sentir a presença dEle. Seria um culto vazio, seria um culto sem nenhum significado. Mas nós estamos aqui hoje porque tem oração, tem louvor, mas também tem a presença de Deus sobre a nossa vida, e é isso que nos motiva a continuar, é isso que nos motiva a continuar seguindo em frente. Porque eu tenho certeza, irmão, se eu perguntar para você aqui, eu tenho certeza que vai falar igual aquela mulher que vai falar, não, está tudo bem na minha casa, vai tudo bem. Eu tenho certeza disso, mas só Deus sabe como está o teu coração. Só Deus sabe as lutas que você tem enfrentado diariamente, as batalhas cotidianas, as lutas espirituais que você tem travado nas madrugadas, o inimigo tentando te arrastar para longe da presença de Deus. Mas mesmo assim você tem vencido, porque a presença de Deus ela é maior sobre a tua vida do que aquilo que tem tentado te levar para longe dele. Mas Saul não entendia isso. Saul não valorizou a presença de Deus. Só que existe na Bíblia, se nós formos olhar, mas eu queria falar somente de um. Moisés, certa feita, ele vai falar com Deus e está registrado no texto bíblico. Êxodo capítulo 35, versículo 15 e 16. Põe na tela para a gente, por gentileza. Êxodo 33, versículo 15 e 16. Olha a declaração desse homem, olha a declaração que ele vai fazer. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco que separados seremos? Eu e teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Sabe o que Moisés está falando para Deus aqui? Deus está falando para ele, Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de você. A promessa que Deus havia feito a Moisés, ele está dizendo, eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Moisés fala, não, Senhor, se a tua presença não for, não me faça sair deste lugar. Ele sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas, Senhor, pode ser até um anjo, mas eu não quero ir sem a tua presença. Está entendendo, irmãos? Ele não queria que nada que pudesse substituir, por quê? Porque não existe nada que substitua a presença de Deus. O próprio Davi, quando ele é repreendido pelo profeta, que vai à casa dele, conta uma historinha para ele, ele fica irado, e depois ele conta a história, falando, Davi, esse camarada da história é você. Por isso que eu te digo para você, cuidado, quando Deus te contar uma história, porque você pode ser o protagonista dela e nem saiba. E quando Deus fala com o profeta, fala com Davi através do profeta, ele vai falar em uma oração, depois ele vai escrever um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada, vai dizer para Deus, Deus, por favor, usando a minha tradução aqui, irmão, por favor, Deus, de tudo que eu tenho, do reino que eu tenho, das coisas que eu conquistei, das coisas que o Senhor tem me dado, da riqueza, da honra, pode tirar tudo, mas não retire de mim a tua presença. Sabe o que é isso, meu irmão? Não tem nada que substitua a presença de Deus. Não tem carro bom, não tem casa boa, não tem dinheiro, não tem conta bancária fato, não tem nada que substitua a presença de Deus. Saul, ele não entendeu isso, Saul, ele não valorizou. Por isso há uma diferença entre ter a presença e não ter a presença de Deus. Saul, ele não se importou em reaver a presença de Deus. Saul, ele não se preocupou em governar sem a presença de Deus. Sabe que eu me lembro que certa feita uma visita do Papa Inocêncio, Tomás de Aquino foi visitar ele lá em Roma, e numa das visitas ele olha e vê aquele templo belo, majestoso lá do Vaticano, todo ornamentado de ouro e de prata. O Papa Inocêncio toma a palavra, o pastor Edevé, e diz assim, olha, Tomás de Aquino, hoje a igreja já não precisa mais dizer como Pedro falou certa feita em João, que nós não temos ouro, nós não temos prata. Tomás de Aquino, atrevido, crente, né, da missão Ebenezer, ele vai dizer, rapaz, realmente nós não podemos dizer isso, mas aqui também vocês não podem dizer levanta e anda em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Está entendendo, irmãos? Melhor ter o levanta e anda em nome de Jesus do que ter ouro e prata. É melhor ter poder, graça divina sobre a nossa vida do que ter milhões de reais no bolso, irmãos. Está entendendo? Dinheiro é bom sim, irmãos, se essa é a pergunta. Não vou cantar trechos racionais não, mas entenda, o dinheiro ele é um excelente servo. Maravilhoso, um excelente servo. Precisamos dele, o vil metal. Só que ele é um terrível patrão. Terrível, por quê? Porque o dinheiro tem consumido as pessoas. As pessoas matam por dinheiro, vivem pelo dinheiro, se trocam pelo dinheiro, se prostituem pelo dinheiro. Mas melhor é ter a presença de Deus, irmãos. É melhor ter a graça de Deus sobre a nossa vida. Só que alguns homens na Bíblia não entenderam. Saul reinou 40 anos, irmãos. Não se preocupou em buscar, em reaver a presença de Deus e trazer a arca para Jerusalém. Só que nós chegamos já no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, quando Samuel vai até a casa de Jessé o belemita, conhecemos o texto, e unge Davi, rei da nação de Israel. E dando sequência, a Bíblia passa-se algum tempo, Davi ele passa a reinar sobre Hebrom 7 anos e 6 meses, não é isso, professor Marcelo?
7 anos e 6 meses sobre Hebrom. Depois ele assume, segundo Samuel, capítulo número 5, ele assume o trono de toda a nação de Israel e passa a reinar agora sobre todo o Israel. E é muito interessante isso, por quê? Porque nós olhamos para a história de Davi e nós vemos Davi sendo honrado na casa do pai dele. Estava ele, o pai, os seus irmãos. Depois ele vai ser honrado lá em Hebrom, uma parte da nação de Israel. Agora no capítulo número 5, do segundo livro do profeta Samuel, toda a nação agora está contemplando Davi sendo consagrado rei de todo aquele povo. Sabe o que é isso? Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida é progressivo, irmãos. Fica tranquilo. Você pode às vezes não estar vivendo o melhor momento da tua história, da tua vida, da jornada, da promessa que Deus tem te feito. Mas saiba que aquele que prometeu para você, ele é fiel, ele cumpre, ele não vai falhar. Ele está trabalhando passo a passo para que você não venha se vangloriar, achar que você é o bonzão, achar que você é o melhor. Não, você tem que continuar sendo humilde. Então Deus sabe como trabalhar no coração de cada um de nós. Ele sabe a maneira de fazer. Ele sabe como não nos perder, como não deixar o nosso coração se enveredar pelo caminho do orgulho. E Saul não valorizou, mas Davi ele entendeu. E agora exatamente que nós entramos dentro do texto a qual nós fizemos a segunda leitura, depois que Davi já é rei de toda a nação de Israel, capítulo de número 6 do segundo livro do profeta Samuel, ele entendeu. Eu imagino ele olhando para a história de Saul, ele sendo fugitivo de Saul, fugiu por muitos anos de Saul. Ele conhecia princípio de autoridade, porque teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, acabar com a vida daquele que estava perseguindo ele, mas ele entendeu que ele não podia tocar naquele que era ungido por Deus. Porque tem algumas pessoas que pregam que foi o homem que levantou Saul. Não, o homem pediu um rei, mas quem consagrou Saul foi o próprio Deus. Foi Deus que escolheu para a nação, foi Deus que consagrou Saul para reinar sobre a nação de Israel. Verso de número 1, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi entendeu, ele não poderia seguir os mesmos passos de Saul. Ele vai junto a 30.000 pessoas, 30.000 homens. E levantando-se Davi, verso 2, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, qual? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Verso de número 3 vai dar continuidade a isso que nós estamos falando. Ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa, ele juntou pessoas, ajuntou um povo, porque é importante, irmão, sempre que você tiver algum propósito no teu coração, saiba contar com as pessoas certas. Eu sempre digo isso aqui, mas é uma grande realidade. Existem certos tipos de pessoas que não são pessoas certas para fazerem parte do sonho, do propósito que Deus te deu. Quer saber? Vou te contar algo aqui. Nem todas as pessoas que você conta os seus sonhos, elas estão dispostas a verem os seus sonhos se realizarem. É triste isso. É até pesado isso. Parece até um discurso de ódio, mas não, irmãos. Porque nem todas as pessoas vão se alegrar com a tua vitória. Saul, ele não se alegrou com a vitória de Davi. Saul estava tudo bem com Davi. Até o momento em que Saul ouviu a música no Spotify que cantava assim: Saul matou seus 10 milhares, porém Davi matou... Ou Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Era top 100 do Spotify naquela época, meu irmão. Saul ficou irado, brabo. Pronto, o coração dele azedou com Davi. Sabe por quê? Porque ele gostava de Davi até o momento que Davi estava aqui. Quando Davi começou para passar ele, acabou. Está entendendo, irmãos? Mas que o Senhor em Cristo Jesus blinde os nossos corações para nunca termos esse sentimento maligno. Que quando você vê o teu irmão do lado prosperar, Deus começar a abençoar a vida dele, usar a vida dele para fazer, sabe, a obra que Deus confiou a ele, você venha falar assim: glória a Deus, aleluia, usa mesmo, Jesus, usa o teu servo, usa o teu vaso, prospera na vida dele mesmo, Senhor, abre porta de emprego, dá vitória para ele, levanta ele como empresário, porque esse sentimento precisa fazer parte de nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu entendo que ninguém pode dar aquilo que não tem, ninguém pode oferecer para alguém aquilo que não está dentro de você. Se você tem isso no teu coração, ofereça isso às pessoas, que isso vai ser retribuído para a tua vida. É a lei da semeadura. Ninguém pode colher aquilo que não plantou. E esse camarada aqui fez exatamente isso. Davi entendeu: eu preciso fazer alguma coisa diferente. Ele fez, olha o verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Aqui que a porca torce o rabo. Vamos usar um ditado bem popular aqui. Aqui que o negócio fica estranho. Sabe por quê, irmãos? Davi juntou 30.000 homens, sim ou não? Será que dentro desses 30.000 homens, será que ninguém conhecia a forma correta de se buscar a presença de Deus, de se levar a arca? Será, pastor Flávio, que ninguém tinha conhecimento do livro de Números, capítulo número 4?
que fala a forma, o procedimento, o modus operandi de como deveria ser levada a arca de Deus. Tem uma foto da arca aqui, ô Ala, põe aqui pra gente, só pra gente ter um entendimento. Ih, rapaz, bem bonita aqui, ó. Põe aqui pra gente, por favor. Só para os irmãos entenderem como que era a arca de Deus. Tá vendo esses varões? Este varal? Era exatamente para isso, para que quando fosse carregar a arca, ninguém tocasse diretamente na arca. E quem poderia levar? Somente os levitas. Não somente os levitas, mas ele tinha que ser os sacerdotes também, para levar a arca sobre os seus ombros. Eles colocavam sobre os seus ombros esses varões e carregavam sobre os seus ombros. Era assim que deveria ser transportada essa arca. Pode voltar lá, meu irmão. Obrigado. Está entendendo? Então, será que ninguém sabia, irmãos? Será que ninguém tinha um conhecimento? Será que eram todos assim, tão ignorantes ao ponto de não saber a forma certa de fazer aquilo que Deus queria que fosse feito? Eu tenho certeza que era a vontade de Deus que a arca, que eu não sei, a Bíblia não diz, mas pela analogia dos textos e pela inferência, aproximadamente 70 anos, a arca ficou longe da nação de Israel. De 40 a 70 anos. Imagina o que é isso. Um período escuro, sem a presença, sem a arca da aliança que representava a presença de Deus. Então eles tinham, Números capítulo 4, verso 1 ao 20, que fala sobre isso. E sabe o que eu aprendo aqui? É que Davi, ele estava com pressa. E é um problema esse negócio de pressa, irmãos. Quem tem pressa, ele faz o que não é para fazer. Ele casa com quem não é para casar. Ele faz aliança com pessoas erradas. Ele conta projetos e sonhos para pessoas complicadas. Por causa da precipitação. Sabe, pessoas afoitas. Pessoas ansiosas demais. Não preciso contar. E o interessante é que o termo a ansiedade, ela causa angústia. E a angústia, ela vem de um termo derivado do termo alemão Angst, que quer dizer asfixia, estrangulamento. Sabe, a pessoa quando ela está angustiada, ela se sente sufocada, sem ar. Por isso quando a pessoa ela tem uma crise de ansiedade, ela começa a oxigenar menos o cérebro, começa a faltar fôlego, dá a sensação que ela vai ter um infarto. Não é crise de ansiedade, por conta da angústia, por conta do problema vivido. E aqui foi isso que aconteceu. Davi estava angustiado, ele não queria reinar sem a presença. Só que pela pressa, pelo desejo de fazer logo, ele quis fazer a qualquer custo. Entenda uma coisa, irmão, mais importante do que a velocidade com que você conquista as coisas é a direção. Faça o que você tem que fazer. Busque o que você precisa buscar, mas nunca perca a direção de Deus. Nunca faça as coisas segundo a sua vontade, segundo a força do seu braço, segundo aquilo que você entende ou acha que é o correto. Não, para isso nós temos a bússola, nós temos a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu não entendo o que eu leio. Busque a orientação dos seus pastores, pessoas que vão te ajudar a compreender melhor. Nós não somos os dons da verdade, mas a Bíblia é, irmãos. A Bíblia ela é inerrante. E a Bíblia por si só, ela se auto-interpreta. Não precisa de invenção nenhuma. É só ler o que está escrito na Bíblia que ela vai nos dar uma direção precisa, certeira, para qualquer decisão que nós tomarmos na nossa vida. Então é muito perigoso. No popular, quem vive de forma apressada, os apressadinhos, vive dando murro em ponta de faca, irmãos. Vive enfiando os pés pelas mãos. Igual a foto aqui, os bois tropeçando o tempo todo, fazendo loucura da vida. Olha o que Provérbios 14, 29 diz. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E tem outro, Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. E tem mais um, Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. E poderíamos citar inúmeros exemplos, um só que eu vou citar aqui porque o tempo não nos permite, mas eu poderia citar Sara e Abraão. Deus fez promessa a Abraão, capítulo número 12 de Gênesis, falando para ele sair do meio da parentela dele, que Deus ia fazer dele uma grande nação. Só que Sara, certa ocasião, ela ficou meio agoniada, como diz lá na minha terra. E falou, Abraão, meu velho, ela olhando para ela, olhando para o velho, falou, rapaz, esse velho não vai aguentar muita coisa não. Já estava igual o calembeque usado, sabe? Já estava meio que batendo a biela. Ela pensando que não ia dar tempo de Deus cumprir a promessa, olhando para a condição. Às vezes a gente faz a mesma coisa, sabe? Às vezes falam, vou usar você para fazer isso, para executar tal obra, e a gente olha para a nossa condição, para a nossa aparência, para nossas habilidades, e fala, não, isso não é possível. E a gente quer dar uma ajuda para Deus. E exatamente isso. Falou para ela se deitar, e conhecemos a história. Ela deu a serva dele, Agar, e conhecemos o texto. E ele não é bobo nem nada, foi para a galera, enfim. Só que deu um problemão depois disso, irmãos.
Até hoje em guerra por causa dessa atitude impensada. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. O próprio Gênesis capítulo 25, também 29, vai falar de Esaú, que chegou cansado no campo, e seu irmão Jacó estava preparando um prato saboroso, e ele falou: rapaz, me dá um pouco desse trem que você está fazendo aí, esse garoto. Eu falei: não dou, não, dá um pouquinho da primogenitura. Eu falei: rapaz, para que me serve isso? Vai, dá logo isso aí, toma, pode ficar com esse trem, não preciso disso para ir. De primogenitura, para quê? Enfim, está atendendo, irmãos, o que a precipitação faz? Agir sem pensar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que age precipitadamente, ele peca. Age sem pensar, sem medir as consequências dos atos. Em vários outros textos. Verso 4. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira e de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Ai, que coisa terrível, irmãos. Eles estão fazendo festa, estão se alegrando, fazendo a coisa errada. É uma geração que está dando glória e vivendo totalmente ao contrário daquilo que Deus havia já instituído. É um povo que está vivendo no erro e está dando glória a Deus. É isso aqui que Davi estava fazendo nesse exato momento. Porque ele sabia, eu acredito que alguns lá tinham conhecimento que eles estavam fazendo da forma errada. Eles estavam fazendo exatamente igual os filisteus fizeram. A Bíblia diz que os filisteus fizeram a mesma coisa lá em Bet-Semes. Pegaram, colocaram a arca em um carro novo, em um carro de bois, melhor dizendo, e despediram a presença de Deus. E Davi aqui está fazendo o mesmo. Verso 6. E chegaram à eira de Nacon. Para os irmãos entenderem no contexto que nós estamos falando, a eira, na realidade, era um terreno plano, naquele tempo, uma superfície elevada, onde era levado para fazer a secagem do trigo, para espalhar os cereais, para fazer depois a sua separação. Era um terreiro, traduzir aqui no brasileiro, né, irmão? Era um terreiro, um lugar, espaço amplo, que era deixado o trigo para fazer a sua secagem e para separar o trigo da palha. Era exatamente isso. E no contexto bíblico é muito utilizado e fala também acerca de bênção, de prosperidade. Eira de Nacon, que quer dizer lugar onde não se pode tropeçar. Estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois tropeçaram. Eles estão no lugar onde não se pode tropeçar, que é o significado da palavra Nacon. Em algumas outras transliterações, vai dizer que é lugar onde as coisas caem. Mas eu prefiro essa aqui, lugar onde não se pode tropeçar. E exatamente onde o boi vai tropeçar, num lugar plano. Tem alguns que falam que é lugar acidentado, lugar cheio de buraco. Não, era um lugar plano, onde não se podia tropeçar e os bois tropeçam. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa que era da vontade de Deus, levar a presença para Jerusalém, trazer de volta a arca. Só que tinha que ser feito da forma correta. Eu imagino o próprio Deus, o pastor Flávio, dando um migué, sabe, um totó no vão das pernas da vaca para ela tropeçar mesmo. Porque às vezes Deus faz isso conosco também. Situações que às vezes nós estamos trilhando, caminhando e parece que está dando errado. E a gente se pergunta: mas meu Deus, por quê? Por que está dando errado? Por que não está dando certo? Às vezes é Deus querendo chamar a minha e a tua atenção. Olha, faz do meu jeito, faz do jeito certo, faz da forma correta. E às vezes Deus permite isso acontecer conosco também, quando os bois tropeçam. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Por quê? Porque Uzá, ele tentou segurar a arca. Mas alguém pergunta: mas como que eles colocaram uma arca em cima do carro de bois? Não tiveram que usar as mãos? Mas a Bíblia diz aqui que ele foi ferido por sua irreverência. Não sei qual foi o sentimento que tomou o coração dele ao se tentar segurar a arca. Mas o verso 7 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Sabe o que é isso? São pessoas que nessa mesma conjuntura aqui, como aconteceu com Uzá, pessoas que falam o que não deveriam falar. Por isso eu quero só dar um conselho aos irmãos. Entenda uma coisa, irmãos: todas as vezes que você vê o irmão seu pecar, cair, falhar em alguma ocasião da vida dele, não abra sua boca para julgar, para apontar ou para condená-lo. Não faça o papel do diabo, por favor. Porque você é um servo de Deus. Você é alguém que tem o Espírito Santo, que a presença de Deus repousa sobre a tua vida. Você tem poder e autoridade para levantar as tuas mãos e falar: Senhor, abençoa o teu filho, dá força para ele, levanta ele dessa situação, não deixa ele perecer não. Porque todas as vezes que nós fazemos o oposto disso, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo exatamente igual Uzá aqui, irreverentes. Verso de número 8. E Davi se irritou porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, ou castigo de Uzá, até o dia de hoje.
aqui sabe o que eu percebo e vejo no verso 8? Davi, ao ver aquela situação, a Bíblia diz que ele se irritou, porque Uzá foi fulminado. Porque é assim que acontece nos nossos dias. Às vezes as pessoas estão fazendo a coisa errada e quando Deus repreende, quer ficar com raivinha de Deus, quer fazer birrinha com Deus, ou quando Deus usa a boca de alguém para chamar a atenção, para corrigir, ou chamar na xincha, usar essa expressão aqui, aí a pessoa fica com raivinha. Ah, agora eu não canto mais. Ah, chamou minha atenção, agora pode chamar para pregar, não prego mais. Não vou cantar mais, não vou mais cuidar de criança nenhuma na igreja. Arrume outro. Sabe? Não, irmãos. Todas as vezes que eu vejo Deus repreendendo alguém, quando Deus me repreende, eu vejo Deus falando: filho, eu faço isso porque eu te amo. Filho, eu faço isso porque eu não quero te perder. Eu faço isso porque eu não quero que você se afaste da minha presença. Eu faço isso porque você só enxerga daqui ali, eu enxergo o teu amanhã. É Deus dizendo para mim e para você: eu faço isso porque você não sabe, mas isso pode te levar ao abismo, isso pode te levar à queda, isso pode te levar à ruína. Quantas das vezes eu já ouvi, presenciei em algumas oportunidades de conversas, de acompanhar um pastor em alguns atendimentos, pessoas que foram aconselhadas e fizeram totalmente o oposto. Melhor do que eu, o pastor Flávio sabe bem disso. Irmãos, e dá até a impressão que a gente está falando, que é querendo mal de alguém. Não, não entenda isso, irmãos. E as pessoas, por não fazerem aquilo que é orientado por meio da palavra. Ninguém, irmãos, entenda uma coisa: pastor nenhum que entende de Bíblia, conhece Bíblia, vai te orientar segundo o achismo dele. Ah, eu acho que é isso aqui, irmão, faz isso aqui que eu acho que vai dar bom. Não. Palavra. A palavra diz. O texto bíblico diz. Deus diz. Ponto. Faz assim, vai dar certo. Não quer fazer assim? Irmão, aí a consequência é responsabilidade de cada um. Está entendendo? E é exatamente isso que aconteceu aqui. Verso 9. Davi ficou bravo. Mas no verso 9 diz: e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca de Deus? Essa foi a preocupação que Davi teve no seu coração. E essa é a preocupação que tem que haver no nosso coração também. Davi, ele se preocupa porque ele queria trazer de volta a arca, mas ele não sabia de que maneira que deveria ser feito. E poderia usar vários textos para ilustrar isso. Mas um único texto que eu quero ilustrar para falar acerca disso é a 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto, para atrair a presença de Deus, eu preciso entender que eu sou dependente dele, que eu não posso viver longe, ausente da presença de Deus. Mateus 23,12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então a humilhação é um dos princípios para atrair a presença de Deus. Eu preciso me humilhar perante ele. E o que mais? Orar. A Bíblia diz que Elias era um homem igual a mim e a você, igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos não caiu, 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e ele orou novamente e a chuva caiu sobre a terra. Sabe o que é isso? É a convicção que se eu orar, meu Deus, ele me ouve, ele me escuta, ele me atende, ele responde às minhas orações. Deus ouve. E o que mais? Se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Davi, ele precisava tomar uma atitude diferente. O verso 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele entendeu que tinha que dar um tempo. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Nós não conhecemos tanto a história de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Sabemos que ele era, naquele tempo, ele era filho de Jedutum, da tribo de Levi, e que a arca ficou na sua casa 3 meses. São alguns detalhes que a Bíblia diz acerca dele. E que logo depois o texto vai dizer que ele serviu como porteiro da arca. E ficou na casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E a Bíblia diz que há um tempo, Eclesiastes 3, determinado para todo propósito debaixo dos céus. 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-edom. Obed-edom quer dizer servo. E nesses 3 meses a Bíblia diz que o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua casa. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo, posso dizer isso. Eu imagino a arca da aliança chegando dentro da casa de Obed-edom. E Obed-edom chamando os filhos dele a responsabilidade. Olha, rapaz, isso aqui é a presença de Deus. Ó, não toca. Respeito, reverência. Não põe qualquer coisa aqui dentro de casa. Não escuta qualquer coisa aqui, não. Ó, lava a boca de vocês quando você estiver falando. Tá entendendo, irmãos? Atrair a presença de Deus, valorizar a presença de Deus. Eu não posso entristecer o Espírito Santo que habita na minha vida. Eu tenho que lutar diariamente para cultivar a presença de Deus sobre a minha vida. Eu imagino o sentimento de Obed-edom
atraído a essa intenção. Verso 12, então avisaram Davi: Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Sabe por quê? Porque Provérbios 10, 22 vai dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. É exatamente, Davi agora está alegre. Por quê? Porque ele viu a arca na casa do homem chamado Obed-edom, o Senhor abençoando, e certamente ele tirou agora as instruções de como deveria ser levada a arca. Verso 13, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Entenda aqui, por favor. Primeira ocasião, Davi foi levar, ele teve pressa. Por ter pressa, ele se precipita, ele quer fazer as coisas rápido. Pessoas que, sabe, querem resultados rápidos, instantâneos. Pessoas imediatistas, que não têm paciência de esperar o tempo de Deus e enfia os pés pelas mãos. Foi isso que Davi fez na primeira ocasião. Depois da casa de Obed-edom, ele tomou umas decisões muito importantes. Ele foi buscar conselho, ele foi buscar certamente ajuda, auxílio dos sacerdotes, dos levitas. E agora no verso 13, depois que levavam a arca, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Uma curiosidade, um adendo somente, acredita-se que aproximadamente mais de 100 mil animais foram mortos nesta ocasião. Por quê? Porque aquela arca que nós vimos com os varões, 4 pessoas, 4 sacerdotes, levitas, que levavam sobre seus ombros, a cada 6 passos eles paravam, eles depositavam a arca e sacrificavam ali um animal, pegavam a arca novamente, a cada 6 passos eles sacrificavam novamente. Da casa de Obed-edom até subir a Jerusalém, era aproximadamente 25 quilômetros, segundo a geografia bíblica. Sabe quanto tempo demorou para que eles levassem a arca da casa de Obed-edom até a cidade de Jerusalém? 6 meses. Sabe o que é isso? As coisas do jeito certo pode até levar mais tempo, pode até demorar, mas quando ela vier, ela vai vir na proporção certa que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E você vai ver a diferença. Não se apresse com as coisas de Deus, meu irmão. Seja compassivo, mas seja frequente. Não desanime porque ainda não aconteceu, porque ainda não chegou a tua vez, não chegou ainda o tempo de você viver o milagre que você tanto espera da parte de Deus. Deus está trabalhando, Deus está operando a tua vida. Tenha calma. Enfim, vamos finalizar. Verso de número 14. E Davi saltava com todas as suas forças, porque é assim que acontece, irmãos. Quando nós estamos fazendo as coisas do jeito certo, do jeito que agrada a Deus, nós conseguimos adorar com força. Não é uma adoração meia boca, não é uma coisa assim, meio sei lá, não, é com força, é com graça, é com vontade, é com desejo, é com ânimo. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho, verso 15, e assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ou com alegria, ao som das trombetas. Está entendendo, meu irmãos? Quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus, Ele se agrada, é diferente. Eu queria pedir aos irmãos colocar sobre seus pés. Eu vou finalizar fazendo a leitura do verso de número 16. Porque o verso 16, ele é o fechamento dessa palavra. Por quê? Porque Davi, ele tomou a instrução de como deveria fazer para levar a arca de Deus do jeito certo, da forma correta, que tinha que ser levado sobre os ombros dos levitas. Ele vai com alegria, ele se alegra ao entrar em Jerusalém com a presença de Deus, com a arca da aliança. Verso 16 vai dizer que, entretanto, aconteceu que quando entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Porque na maioria das vezes é isso que acontece, como já havia dito. Nem todos vão se alegrar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Foi isso que aconteceu. Mical olhou e ela desprezou Davi no seu coração. E muitas outras histórias nós poderíamos falar, poderíamos citar o exemplo de Neemias, quando ele propôs no seu coração de reedificar os muros de Jerusalém. Se levantaram opositores. Poderia citar o exemplo de Marta, Maria e Lázaro, que quando Lázaro ele foi ressuscitado por Cristo, até então, quando Lázaro está morto, ninguém se opôs, ninguém falou nada, estava tudo tranquilo. Mas quando Lázaro é ressuscitado e quando a informação chega até as vizinhanças, até as pessoas que ouviram falar que Lázaro havia sido ressuscitado, a Bíblia fala que pessoas procuravam matar Lázaro. Por quê? Porque a sua ressurreição estava atraindo as pessoas até a presença de Jesus. Fazer as coisas do jeito certo é isso que acontece, irmãos. Todas as vezes que você decidir, pela palavra, fazer as coisas da forma correta, você vai atrair pessoas até Jesus. Não espere aplausos, não espere confetes, não espere as pessoas dar tapinha nas suas costas.
Espere somente a recompensa vinda da parte de Deus para a tua vida, porque vale a pena. É sacrificante, cansativo às vezes, mas fazer as coisas do jeito certo, do jeito de Deus, sempre vai ser melhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Sigamos o exemplo de Davi na sua segunda investida. Ele entendeu que não poderia viver sem a presença, mas ele também entendeu que ele não poderia levar a presença de Deus de qualquer maneira. Ele precisava seguir as Escrituras Sagradas. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela palavra qual o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir. Que o Senhor em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos. Valorize a presença, valorize a palavra. Faça as coisas de Deus do jeito certo. Tenha dúvida? Busque aqui. Busque na palavra, que a palavra vai nos dar uma direção certa. Não deixe de fazer a vontade de Deus, porque você não sabe como fazer. Peça orientação, que Deus vai te dar a direção, como deu para Davi. E não se preocupe quando as Micaus se levantarem. Ore por elas, para que o Senhor abra as suas madres e que elas não morram estéreis como morreu Mical, sem gerar filhos. Mas que elas possam ter a oportunidade de gerar bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas também. Amém? Pastor, eu agradeço a oportunidade, que o Senhor em Cristo continue nos abençoando. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Leve a presença de Deus do jeito certo. Amém, da maneira certa. Vamos orar, vamos agradecer. Querido Deus e Pai, queremos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade, pelo riquíssimo privilégio, meu Deus, de poder estarmos em tua presença. De poder, meu Deus amado, estar, meu Deus amado, mais uma noite em tua casa. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo os bois tropeçando, o Senhor, meu Deus amado, nos permite dar continuidade e concluir, meu Deus, a obra que o Senhor nos tem confiado. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos teus servos. Leva a cada um em paz, em segurança, livres, guardados, protegidos, libertos de todo mal. E que possamos nós, meu Deus amado, a partir deste dia de hoje, meu Deus amado, levar a presença do Senhor até o lugar de destino, meu Deus amado, da maneira certa, da forma correta, da forma a qual o Senhor instituiu por meio da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, meu Deus, fazer tudo conforme a tua vontade. Oh, meu Deus, que a tua mão continue sobre, meu Pai, cada um dos teus servos, levando, meu Deus amado, a cada um a viver, meu Pai, o extraordinário que o Senhor tem preparado para cada vida. Eu quero orar, meu Deus amado, e pedir que a tua bênção repouse sobre cada um e que o teu Espírito Santo continue falando melhor em cada coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estenda suas mãos com as minhas, em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, quinta-feira, culto de família no altar, aguardando você, sua casa, sua família. Mas amanhã nós temos projetos aqui, tá bom, queridos? Vai ser tenho certeza, abençoado, tal como tem sido esse, tal como tem sido os cursos de quinta, e é muito diferente. Você que ainda não teve a oportunidade de estar na casa de um dos nossos irmãos, procure estar para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu sou fruto de um culto doméstico, um culto de lar, um culto que um dia foi feito dentro da minha casa, que mudou a minha história. Eu tenho certeza que não vai ser diferente na casa dos meus irmãos nesta igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do amado Espírito Santo de Deus, que a doce comunhão do amado Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos juntos digamos, vá em paz, Deus abençoe, uma excelente noite, em nome de Jesus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.